Olá, quarto ano. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Vamos, então, iniciar a nossa atividade de hoje em Geografia. E, para tanto, vamos fazer uma revisão em Geografia para fazermos nossa AV3, que já está se aproximando, a AV3 de Geografia. Vamos, então, iniciarmos a nossa revisão. Então, em Geografia, a tia Cristina preparou para vocês umas revisões. Vamos lá ver, então. Na revisão de Geografia, nós temos... O nosso tema de Geografia é atividades econômicas do espaço rural. Falamos também do espaço rural, os contrastes nas paisagens. Então, vamos lá começar aqui, na nossa revisão. Primeiro temos que identificar quais são as principais atividades econômicas que encontramos no campo, no espaço rural. Então, nós temos, será que é comércio? Será que é pecuária? Extrativismo? Agricultura? Indústria ou prestação de serviços? Então, vamos relembrar, então. Nós temos atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural ou no campo, nós temos a pecuária, que é uma atividade desenvolvida no campo, a pecuária, vamos marcar aqui, pecuária. Nós temos o extrativismo, vocês lembram o que é extrativismo? É quando retiramos do solo, da natureza, produtos. Então, temos o extrativismo. Depois nós temos agricultura, que é o cultivo do produto, do alimento, que é plantar e colher os produtos. Então, são atividades do espaço, desenvolvidas no espaço rural ou no campo. Nós temos a pecuária, que é a criação de animais, que envolve a criação de porcos, de bois, de vacas, de cabras, de bodes. Nós temos o extrativismo, que é a retirada ou a colheita de materiais que já estão na natureza, e temos a agricultura, que é o cultivo do alimento. Correto? Vamos, então. Temos essas atividades. Agora, vamos completar aqui, vamos relembrar. Nós temos uma atividade que envolve a criação de diferentes tipos de animais. Que atividade é essa? Vocês estão lembrados? Vamos lá rever. Então, é a atividade da pecuária. Quem pensou pecuária, acertou. Então, pecuária é a atividade que envolve a criação de diferentes tipos de animais. E qual é a atividade que consiste em preparar o solo, plantar e colher? Nós estamos falando de qual atividade econômica? Acertou quem falou o quê? Agricultura. Então, a agricultura, vou completar aqui para entendermos melhor. A agricultura é a atividade de preparar o solo, plantar e colher. Agricultura. Agora, qual é a atividade que consiste na retirada ou coleta de produtos da natureza? Que atividade nós estamos nos referindo? Estamos falando do extrativismo. Então, o extrativismo consiste na atividade que retira ou coleta produtos da natureza, como a pesca, como vamos coletar material, o látex da seringueira para produzir a borracha. Então, nós estamos fazendo o extrativismo. E justamente extrativismo é extrair, retirada. Agora, temos aqui atividades, elementos que compõem o espaço rural e elementos que compõem o espaço urbano. Vamos identificar? Grandes avenidas pertencem à cidade. Criação de gado,
campo. Carros de boi e carroças, elementos que compõem o campo. Trânsito de carros e ônibus e caminhões, cidade. Plantações, campo. Indústrias, elemento que compõe a cidade. Ar puro e silêncio, campo. E prédios são elementos que compõem a cidade. Agora, vamos identificar quando as características de uma propriedade pequena e as características de uma média e grande propriedade. Vamos lá? Uso de máquinas colheitadeiras. Lembra que a tia Cristina falou? São aquelas máquinas grandes que estão retirando, já colhendo já os produtos. Então, são características de quê? De 1, para se for pequenas propriedades rurais. E 2, para médias e grandes propriedades rurais. Então, quem falou 2, acertou. Que 2 é característica de uso de máquinas colheitadeiras. Usamos para o 2. Correto? Identificar aqui para ficar mais fácil. Trabalho feito por várias pessoas. Características de pequenas propriedades rurais. Então, é número 1. 1. Depois nós temos trabalhos manuais sem auxílio de máquinas. São a característica de pequenas propriedades rurais. Também é 1. Trabalho realizado por poucas pessoas. É 2. Por quê? O trabalho da máquina substitui o trabalho de várias pessoas. Então, é o número 2. Médias e grandes propriedades rurais. O agricultor utiliza o arado puxado com força de animais no preparo do solo para o plantio. Então, isso acontece em pequenas propriedades rurais. Então, revisando, então, nós temos 2, uso de máquinas colheitadeiras, médias e grandes propriedades. 1, trabalho feito por várias pessoas, pequenas propriedades rurais. Trabalhos manuais sem auxílio de máquinas. É número 1, que é pequenas propriedades rurais. Trabalho realizado por poucas pessoas. Então, nós temos o número 2, que são médias e grandes propriedades rurais. Agricultor utilizando o arado puxado, que é um instrumento puxado com força de animais no preparo do solo para o plantio. É o número 1, porque é uma técnica usada em pequena propriedade rural. Agora, nas propriedades rurais, há também povos tradicionais ocupando as terras. Que povos são esses? Nós temos 2 povos tradicionais que ocupam as terras rurais. Esses povos nós chamamos de povos, são os povos indígenas e os povos quilombolas. Então, são os povos indígenas, são esses povos tradicionais que ocupam os espaços rurais, são os povos indígenas e os povos quilombolas, correto? E os povos quilombolas. Por que quilombolas? Vocês lembram por que quilombolas? Quilombolas porque são os africanos que faziam os quilombos, que eram os espaços utilizados no interior do Brasil por escravos, por negros escravizados. Eles fugiam para o interior para não serem escravizados. Povos indígenas e povos quilombolas. Agora nós temos, número 8, são povoados que se estabeleceram no espaço rural de difícil acesso para receber africanos escravizados que fugiam dos maus tratos e da escravidão. Como chamavam esses povoados? Esses povoados nós chamávamos de quilombos, chamamos de quilombos, né? Porque o nome ainda esses povoados ainda existem. Só que hoje eles não são mais escravizados fugidos, são africanos ou afrodescendentes que utilizam os quilombos
para manterem suas tradições, sua cultura, manterem suas tradições. Então, são os quilombos, são povoados que se estabeleceram no espaço rural de difícil acesso para receber africanos escravizados que fugiam dos maus tratos e da escravidão. Vamos enumerar aqui, nós temos extrativismo, pecuária e agricultura, de acordo com as definições. É atividade que consiste na preparação do solo para plantar e colher. Nós estamos referindo a quê? A agricultura, número 1. É atividade que consiste na retirada da natureza de recursos. Nós chamamos de extrativismo. Perdão, gente. Aqui é número 2. Aqui é número 3. Plantar e colher. Aqui, atividade que consiste na retirada da natureza de recursos é o número 1. E aqui é a atividade que envolve a criação de vários tipos de animais. É a pecuária, número 2. Então, nós temos aqui, vamos repetir, nós temos a atividade que consiste na preparação do solo para plantar e colher, agricultura. A atividade que consiste na retirada da natureza de recursos é o extrativismo, número 1. E a atividade que envolve a criação de vários tipos de animais é a pecuária. Então, já vemos nossa revisão. Espero que vocês tenham entendido, relembrado os conteúdos. Estudem, façam a folhinha e façam uma boa V3, tá bom? Espero estarmos juntos. Se cuidem. Beijos. Até a próxima.